Fala pessoal, Daniel aqui e hoje a gente vai aprender a mexer com validação de dados. Você vai aprender esse troço de uma vez por todas, eu tenho certeza. Ó, fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a validação de dados. Por que você precisa aprender validação de dados? Funciona assim, cara. Você faz uma tabela ou um formulário para a pessoa digitar e a pessoa, você vai aprender que o maior problema que você tem quando você faz alguma coisa no Excel é a pessoa que vai usar. Se é você, tá tranquilo. Agora, se é outra pessoa, ela não sabe o que você pensou que ela pode digitar ali. Então, você tem uma opção aqui de definir o que ela pode ou não digitar em determinada célula. Logo, a gente vai começar a fazer live aqui, mexendo no Excel, resolvendo o problema de vocês ao vivo. Então, ó, se inscreve, já vai acompanhando, chegando, batendo 10 mil, a gente começa as lives, ok? Então acompanha a gente, bora aprender esse troço aqui, ó, validação de dados, ó. Já deixei até bonito aqui, ó, define ou limita os dados que podem ser inseridos em uma célula. Para ser mais específico, você, fica onde? Lá em dados, aqui ó, validação de dados, é esse ícone aqui ó. Quais são os tipos de validação que eu tenho? Eu tenho número inteiro, número decimal, data, hora, comprimento de texto. Nesses daqui, você pode selecionar entre, está entre, não está entre, é igual a, é diferente, maior, é menor, ou é maior ou igual, ou é menor ou igual. Já em lista, você tem a lista digitada, que foi o que a gente fez naquele outro vídeo, e você tem a seleção. E você tem aqui a validação de dados personalizado, que ele vai verificar uma fórmula. Se essa fórmula for verdadeira, ele vai permitir você digitar na célula. Ou se o valor for falso, ele não vai permitir você digitar na célula. Então vamos lá. Esse é o cara que a gente vai usar aqui, ó, validação de dados. Vou clicar na célula que eu quero criar a validação, que no caso vai ser essa. Vou lá em dados, validação de dados. Se eu clicar na setinha, ele vai dar 3 opções aqui. Aqui eu preciso é validação de dados. Se eu clicar direto aqui, ele já entra na minha tela, que é o mesmo lugar aqui, ó. Pronto. Boa. Permitir, é esse que é o cara que vai definir o que eu posso ou não. Então, ó, o que que eu quero? Nesse caso aqui eu quero o número inteiro. Número inteiro, aqui ó, tá vendo? Ó, está entre, eu tenho todas as opções. Está entre, não está entre, é igual a, é diferente de, é maior do que, é menor do que, é maior ou igual, é menor ou igual. Nesse caso eu vou colocar está entre. E ele define aqui para mim, ó, qual o menor valor, então o mínimo, e qual o máximo. Eu vou colocar está entre 1 e 10. Fiz isso, por enquanto só vou dar ok. Então aqui tem que estar entre 1 e 10. 1, ele aceita. 10, ele aceita. 2, 8. Lembrando que é número inteiro. Então se eu colocar 8,5, ele não vai permitir. Agora se eu digitar 11, ele não vai permitir. Repetir. Se eu digitar 0, ele não vai permitir. Da mesma forma que eu fiz isso daqui, vai ser idêntico para os outros, a gente só vai mudar lá, ó, não está entre. Então vamos lá, validação de dados, número inteiro, não está entre. Vamos por aqui, ó, 1 e 10, mesma coisa. Agora a gente vai testar aqui o 8 de novo, ó. Não vai permitir, porque ele não está entre. Então vamos por 0. 0 ele permite. 10 ele não vai permitir. Opa. 11 ele vai permitir. Boa. Simples assim. O outro aqui, ó, é igual a. Vamos lá, validação de dados, permitir, número inteiro, é igual a, e valor, vamos por 20 aqui, ó, ok? Então se eu digitar 10 ele não vai permitir, se eu digitar 12, qualquer coisa que eu digitar diferente de 20, ele não vai permitir. É diferente de, vamos lá, mesma coisa, número inteiro, está entre, é diferente de, valor, é diferente de 10. Então vamos lá, é diferente de 10, então se eu digitar 1, permite, 11, permite, o 10, ele não vai permitir. Maior, vamos lá, maior que, então aqui eu nem coloquei, mas eu tenho 2 opções, maior e maior ou igual. Então vamos lá, número inteiro, é maior do que, então por exemplo, se eu quero que a pessoa digite é maior do que 18, então
Se eu coloquei é maior do que e ela digitar 18, não vai permitir. Então, é maior que 18, então 19 permite. 17 já não permite. Se eu colocar essa outra opção, é maior ou igual a... Ok. Aí ele aceita 18. Porque eu falei que é maior ou igual. 17 ele já não vai permitir. Simples assim. E no caso do menor, é exatamente a mesma situação. Só que em vez de maior, ele é menor. É menor do que? Vamos lá, qual o valor menor? Menor que 10. Então, se eu digitar 9, ele permite. Se eu digitar 10, ele não vai permitir. Se eu colocar menor ou igual a 10, eu vou colocar 10 e ele vai permitir. E para o número decimal, o que vai mudar? Cara, só a opção que eu vou selecionar lá. Então, ó, validação de dados, decimal, olha lá, está entre o mínimo 1 e no máximo 5. Pronto, então o que tiver entre 1 e 5, ele vai permitir. Lembrando que agora a gente consegue número decimal, 2,56, olha lá. 5,01 é maior que 5, ele não vai permitir. Para os outros casos, exatamente da mesma forma que o número inteiro. Eu quero copiar essa mesma validação para as outras células. Ó, cliquei e arrastei, ele me trouxe os mesmos dados com a mesma formatação. Clico na célula que eu quero fazer a alteração, clico lá e em vez de estar entre, não está entre. Vou manter até 1 e 5 aqui, ó. Agora se eu coloco 5, ele não vai permitir. 0,5. Aí ele permite que não está entre 1 e 5. Simples assim. Para data, exatamente a mesma coisa. Lembrando que data dentro do Excel é um número. Né? Toda data o Excel considera como um número. Não é um número específico, mas é um número. E um número inteiro. Então, da mesma forma que eu fiz isso daqui, na data eu vou fazer do mesmo jeito, ó. E eu vou mostrar aqui qualquer valor. Vamos lá selecionar data. Temos a lista, mas depois a gente vai mexer com ela específica. Vamos lá, está entre, né? Então a data inicial, vamos por 1/1 de 2024. Opa, falta aqui. E 1/2 de 2024. Feito, tá lá, ó. Então se for 10/1 de 2024, ele vai permitir. Se eu colocar aqui 2/2 de 2024, ele já não vai permitir. Então a função do data é exatamente igual ao número inteiro. No lugar você vai colocar a data que você quer. E você pode ver que tem exatamente as mesmas opções, ó. Dados. Está entre, não está entre, é igual, é diferente, é maior do que, é menor do que, é maior ou igual a, é menor ou igual a. Hora, exatamente igual ao número decimal. Vamos colocar aqui, ó. Não está entre, na hora aqui, validação de dados. Hora, não está entre. Hora inicial, não está entre 6, 2.00 e 8, 2.00. Não está entre 6 e 8. Então vamos colocar 6 e meia. Não pode, meu querido. Então vamos colocar 8 e 1. Tá lá. 8 e 1 permite. 8 horas ele permite? Não permite, porque não está entre 6 e 8. Comprimento de texto. O comprimento de texto, a configuração dele é igual aos anteriores. A diferença é que ele vai contar quantos caracteres tem no que você colocou lá. Por exemplo, se você digitar um número 12, o 12 ele tem 2 caracteres, 1 e o 2. SP, ele tem 2 caracteres, o S e o P. Daniel, tem Daniel, 6 caracteres. Então vamos lá, validação de dados, comprimento de texto. Vamos lá aqui, ó. Eu vou falar, vamos aqui. Está entre, ó. Está entre o mínimo 2 e no máximo 6. Então se eu digitar aqui, ó, A, não vai permitir. Se eu digitar AB, permitiu. Daniel, permitiu. Espaço Daniel, ele não vai permitir, porque o espaço é um caractere.
Outro teste aqui, ó. Se eu colocar 1, lembrando que é de 2 a 6 caracteres. Se eu colocar 1, ele não vai permitir. Se eu colocar 2, ele não vai permitir. Se eu colocar 9, é um caractere também. Não estou vendo o número, estou vendo quantidade de coisinhas que tem ali dentro. Se eu colocar ponto, ponto, tranquilo, fácil. Matamos aqui essa parte básica de validação de dados, com todas essas variações aqui. Você viu que é tudo igual. Se você aprendeu um, você sabe o resto.